todos, estamos em mais um vídeo do canal Casos de Terapia e hoje falaremos sobre ansiedade, mas como eu gosto de trazer sempre de uma forma diferente. Nós temos muitas informações na internet sobre o que é ansiedade, algumas coisas do tratamento da ansiedade, mas trarei um caso real com algumas explicações que são importantes para que vocês entendam tanto a visão do paciente quanto a visão do psicólogo diante desses casos. E a primeira coisa que eu trago em questões de ansiedade, o que acontece no nosso corpo no momento da ansiedade. Então, conforme ela vai escalonando. Né? Em caso de ansiedade patológica, já vou explicar a diferença da ansiedade patológica também. Uma das coisas que as pessoas não percebem, mas que pode acontecer e acontece em muitos casos, é a contração diafragma. A barriga fica mais durinha se você colocar a mão na hora que você está ansioso, o jogo está ansioso, vai que a barriga fica mais contraída, não fica uma respiração mais relaxada. O que acontece? Tem a contração diafragma e além da contração diafragma ou pela não dilatação tão grande do diafragma, a gente tem a respiração um pouquinho mais curta. Com a respiração mais curta, o coração dispara e aí ele irriga os braços e as pernas, né, as extremidades, de uma forma mais rápida e mais efetiva, porque a ansiedade ela nos traz um movimento de fuga e esquiva, ou fuga e evitação. Então, em uma situação a qual tem um cachorro que vai te morder e o seu coração dispara, porque você leva aquele susto, o cachorro está rosnando para você e você quer sair correndo, isso é uma das manifestações ou respostas à ansiedade. E é funcional, e foi funcional ao decorrer da evolução da espécie humana. Então é importante, em um momento no qual há uma situação de perigo, de estresse, a ansiedade vira, ajuda a preservar ali a nossa vida. Quando ela se torna patológica e disfuncional, né, que ambas, né, são em conjunto, tem coisa patológica e disfuncional. Né? Então, quando ela se torna disfuncional, quando a ansiedade ela ocorre em momentos no qual a probabilidade, né, ou esse perigo que parece ser real para aquela pessoa, na verdade não é real, ou a probabilidade é bem baixa de acontecer. Então, se a gente for pensar em um trabalho administrativo, estou lá e eu sou contador, e aí não vou conseguir entregar uma planilha a tempo, fico ansioso. Qual o risco de vida que tem? Nenhum, né? A não ser que esteja sendo ameaçado. Não, brincadeira. Mas falando sério, em risco de vida mesmo não há, mas a pessoa, por distorcer aquela ideia, trata como se aquilo fosse tão essencial nessa entrega, ou seria tão aversivo a não entrega para ela como se fosse um risco de vida, e o corpo ele reage à altura. Então, trocando em miúdos, né, o ansioso ele não vive o presente, ele vive o futuro e é um futuro catastrófico. Então, o ansioso não está aqui, ele está lá na frente pensando em todas as possíveis desgraças que vão acontecer. Né? E se eu não fizer tal coisa, você manda ele embora, ou eu vou ficar doente, o familiar fica doente, aí eu vou perder emprego, e aí não vou ter dinheiro para comprar o remédio, vou ser o pior pai, marido, não sei o que, vai embora. Então, o ansioso não vive o presente e ele vive um futuro, né? Ele vive no futuro e é um futuro catastrófico. E na cabeça do ansioso ele consegue controlar esse futuro. Aí o segundo fator, né, em como funciona o ansioso na prática. Então, além disso que eu falei, ele tem uma tentativa de controle, mas ele não é aquele controle abusivo. Né? Não é o controle, você não vai usar uma mini saia, não é um controle de um abusador, que é um outro tipo de controle, é diferente. É uma questão de querer controlar situações para que aquilo negativo não aconteça, aquilo que eu estou imaginando, né? Isso aí no presente e o futuro, e é um futuro catastrófico, vai tentar fazer coisas aqui no presente para que aquilo que é aversivo não aconteça. Então vou checar 1000 vezes o e-mail para não deixar de ver algum e-mail e não ser mandado embora. Vou trabalhar mais horas porque daí eu não vou errar mesmo e vou provar para a empresa que eu sou o melhor funcionário. Então tem uma outra característica do ansioso. Geralmente o ansioso é pau para toda obra e geralmente ele é um bom funcionário em questão de entregas. Ele vai se matar de trabalhar por esses medos, essas inseguranças que ele tem. Isso é funcional? Não, porque se embanana, ali às vezes atropela coisas e acha que está muito, que é uma pessoa muito dinâmica. Não, eu faço 300 tarefas ao mesmo tempo.
né, e na verdade faz as coisas ali achando que está entregando da melhor forma, entrega um pouco de tudo, mas tem o estresse, às vezes até entrega bem aquilo, mas tem todo esse desgaste, esse estresse que é desnecessário. E para a empresa acaba sendo um excelente funcionário, trabalha por 13 meses de salário só. Então, assim, o ansioso ele tende, né, a ser um bom funcionário nesse sentido. E é uma pessoa que tende a entregar mais nas boas partes ou em várias áreas da vida dela. Quando o ansioso ele vem para terapia, enfim, faz um tratamento e baixa essa ansiedade, ele pode sofrer alguns julgamentos, inclusive. As pessoas começam a falar, nossa, mas antes você era tão dinâmico, agora você está meio parado, você está bem? Na verdade, não. Aquela pessoa estava sempre ligada ali a 220. Quando ela volta ao estado normal de equilíbrio, né, assim, como nós, às vezes até ela pode se julgar, nossa, mas antes de fazer 30 coisas ao mesmo tempo, agora eu só faço uma, eu tô lerdo. Não, você não tá lerdo, você tá regulado, né? Mas as pessoas podem julgá-lo. Principalmente são pessoas que dependem de você no sentido de uma dependência disfuncional. Uma coisa que pode acontecer também é o ansioso ter sempre do lado ali, né? Sempre não, né? Mas pode acontecer do ansioso ter uma pessoa que é um pouquinho sanguessuga, né? Um meio parasita. Imagina assim, eu sou meio folgadão lá. Não tô dizendo que a pessoa que está ao seu lado é uma pessoa folgada, não no sentido. Cada caso a gente avalia. Né? Mas cabe a mim, como psicólogo, falar: olha, você já percebeu que essa pessoa se aproveita de você? Porque o ansioso tá ali, querendo resolver tudo por causa do medo dele, etc. E eu sou meio folgado. Aí eu chego e falo assim, mas por que eu vou gastar aqui, né, os meus neurônios se tem o fulano que resolve lá? O fulano, você me ajuda aqui? Aí eu vou lá com uma historinha, ou nem falo nada, deixo estourar ali, porque eu sei que quando estourar, aquela pessoa vai resolver, né? Então eu não preciso mexer na hora que pegar fogo lá, né, fulano de tal vai resolver, eu sei que vai resolver. E eu tô lá de boas no trabalho, recebo meu salário e vou embora. Não tô falando que isso é certo e nem que isso é ético, né? Não, né, gente? Mas tem, tá? Tem e acontece. E tende a acontecer em diversas áreas. Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser na família, enfim, né? Tende a acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Não quer dizer que toda pessoa que está ao seu lado é uma pessoa aproveitadora. Não, que se ela for uma pessoa ética, independente se você é ansioso ou não, isso vai partir dela não se aproveitar de você. Por mais que você esteja vulnerável, ela não vai querer. Né? Porque isso é ela, isso diz sobre ela. Mas voltando aqui, então tudo isso acontece dentro da ansiedade. Então ele é uma pessoa que tenta controlar situações, né? Essa pessoa a qual está ansiosa, né? Não, né? Está ansiosa, ela acaba querendo controlar as situações para que aquilo que ela teme que aconteça não aconteça. Uma outra coisa que anda lado a lado com a ansiedade é a insegurança. Se eu sou uma pessoa segura, por que vai vir esse desespero? Né? Segura no sentido de me pautar nas minhas qualidades, no que eu posso entregar, no que eu controlo e o que eu não controlo. Né? Isso tem que ficar muito claro para a pessoa que faz um tratamento de ansiedade. Dentro desse contexto que você não está me trazendo terapia. Dentro disso tudo, o que você controla? Na maioria das vezes a gente não controla muita coisa, mas o ansioso ele acha que ele controla. Né? E uma forma dele se assegurar ou se sentir seguro quanto àquilo que ele teme. O ansioso funciona dessa forma? Sim, na prática é isso. Tem outros detalhes? Tem. Geralmente tem uma questão de baixa autoestima, né? Então a autoestima da pessoa ansiosa ela flutua, às vezes está mais ou menos ali, mas quando não está tão legal ou vai para essa parte que precisa ser melhorada, né, cuidada ali por um profissional, tende a ser aonde dispara a ansiedade. Em outros casos, né, na verdade a autoestima é muito ligada à depressão e à ansiedade, a forma que eu me vejo. Né? Então, a forma que eu me vejo, se ela for muito negativa, se ela for muito precária em questão de ferramentas de equilíbrio, ela tende a aumentar a minha probabilidade de envolver algumas patologias, ou psicopatologias. E a ansiedade não é diferente. Na história das pessoas, no histórico da infância das pessoas a qual tem, né, esse quadro ansioso patológico, né, então para ser patológico não é uma vez, tem que acontecer com uma certa frequência ali,
todos os dias, ou quase todos os dias, e tem que ter um resultado significativo, um impacto significativo na vida da pessoa. Aí eu fiquei ansioso um dia que eu ia apresentar uma coisa lá, nos outros 364 dias, não. Então não é uma ansiedade patológica, um pico de ansiedade que é normal para o ser humano. Né? Agora, quando isso começa a ter frequência, quando começa a trazer prejuízos para a minha vida, é que chama a atenção. Por que é difícil para a pessoa ansiosa se ver como uma pessoa ansiosa? Como eu disse em outro vídeo, é que serve para relacionamentos abusivos também, né? Vou deixar aqui no card. Quando a gente está dentro de alguma coisa, tem fatores emocionais negativos e positivos que atrapalham que eu reconheça aquilo como uma patologia. E isso é uma das coisas que eu falei no começo do vídeo, né, que é esse reforço. Nossa, você palpa toda a obra. As pessoas às vezes elogio. Nossa, você está sempre ligado 220, queria ter essa energia que você tem para resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Então a pessoa está vendo a parte boa, não está vendo o desgaste que você tem, os prejuízos que você está tendo nas outras áreas. Exatamente por isso. Né? Então, geralmente o ansioso ele vem para a terapia, né, após muito tempo ali de ansiedade, que é onde começa a acarretar os problemas. No começo nos parece uma coisa efetiva, até por esse dinamismo, né, ou esse falso dinamismo, e aí depois quando começa a ter esses problemas em outras áreas, é que a pessoa vem para a terapia. Isso é importante. Casos reais, que é o que a gente traz aqui. Né? Paciente ansiosa que trabalha. Lembra que, né, lembrando, aviso de sempre, que não necessariamente é um caso de uma única pessoa. Às vezes eu posso misturar casos para que a pessoa não reconheça, né, ou não seja reconhecida diante da história dela. Então pode ser vários casos que eu coloquei como uma pessoa só, ou pode ser de uma única pessoa. Isso é importante, né? Falar todos os vídeos, até para as pessoas entenderem que é preservado o sigilo daquela pessoa. Então não cito o nome, não cito cidade, como eu atendo online, então atendo o país todo e algumas pessoas fora do país, então acaba sendo mais tranquilo nesse sentido. Então, paciente ansiosa, trabalhando ali no setor empresarial, né, industrial. Primeira queixa dela, onde ela percebeu a ansiedade, insônia. Ai, Gilberto, não consigo dormir, fico pensando no trabalho, nas coisas que eu tenho que resolver no outro dia. E cabe a mim perguntar, tá, mas esses problemas são reais? Né? Essas coisas, esses BOs vão estourar no outro dia? Não, sim, é real que teve um problema, lá, 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 lá. Nem sempre é viajeira na maionese, mas lembra, potencializa o negativo. Então, primeira coisa, ia conseguir resolver na madrugada? Aquilo não ia. Né? Mas, na cabeça do ansioso, ele pensar com antecedência, lembra controlar as tensões? Pensar com antecedência vai resolver aquele problema. Para a gente que está de fora, que não tem cunho emocional, que não tem tudo aquilo envolvido, né, que eu citei no outro vídeo, que é parecido, não é igual, é parecido, a gente fala, mas tá, mas de madrugada não tem funcionário trabalhando, você não vai conseguir mandar e-mail, as pessoas nem vão te atender, né? Tá, o que você pode fazer? E às vezes o problema vai estourar, a gente não tem como evitar isso. Faz parte da vivência humana e faz parte da vida adulta ou de uma vida mais equilibrada, a gente perceber que nem tudo a gente consegue evitar ou anteceder. Tem variáveis que eu não vou conseguir dimensionar e isso vai trazer ou acarretar um problema. Eu não vou conseguir evitar aquele problema, porque eu também não consegui nem dimensionar essa variável. Nem passou pela minha cabeça que tudo poderia acontecer. Nós somos humanos. A gente não vai conseguir dimensionar tudo, todos e evitar todos os problemas e ver tudo que acontece para ele. Não. Né? Essa aceitação da nossa impotência como seres humanos é importantíssima para uma série de cenários e uma série de patologias. É assunto para um outro vídeo, inclusive seria extenso, falar só sobre impotência. É um dos sentimentos mais difíceis para as pessoas lidarem, seja no luto, seja na ansiedade, que é onde mostra, escracha para a gente que nós somos seres humanos e a gente não vai conseguir lidar com tudo. A gente cresce ouvindo que se a gente desenvolver qualidades e potenciais, lá, 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 a gente vai passar perrengue na vida, mas aí vem alguma coisa, escracha a nossa impotência, alguma situação e fala, você é impotente, não compra essa ideia. Né? Mas, voltando pro ansioso, o ansioso tem dificuldade em lidar com isso.
E essa paciente tentando controlar ali o que os funcionários estudavam, inclusive, né, em questões fora da empresa. Postava lá na rede social, estou lendo tal coisa, tal livro, essencialismo, qualquer coisa ali, né? Nossa, mas isso não é o que a empresa prega, porque a missão, visão da empresa é outra coisa, e já começava a ansiedade, né? E querendo evitar que, né, coisas negativas acontecessem na empresa, no setor dela. Outra coisa, né? A checagem. Checagem é muito comum, né? Essa checagem exagerada na ansiedade. Então a pessoa quer checar muitas vezes para ver se foi certo, e aí, deixa eu ler aqui, eu vou jogar no chat GPT esse texto, ou esse e-mail que eu mandei para ver se eu não falei nada errado, ou chama outro funcionário, vem aqui, fulano, olha lá, né, tá escrito certinho, a pessoa vai entender, será que ela vai ficar magoada, será que ela vai achar que eu quis dizer outra... E aí entra toda essa lado da ansiedade e da insegurança. Lembra? Ansiedade e segurança não lado a lado. E tem essa checagem exagerada em questões de o que o outro vai pensar, muitas vezes, não é sempre, mas ou o que o outro vai pensar, ou se está errado, ou se vai ter o resultado que eu quero. Então a checagem existe na maior parte dos casos, mas aí tem essas variações. Em preocupação com o outro, com o resultado, aí depende da onde a ansiedade leva, ou para onde a ansiedade leva essa pessoa. Então ela também fazia essa checagem de e-mail, tinha dificuldades em entrar em conflitos, entre aspas, mas ter aquelas reuniões que são mais complicadas, né? Que tem que cobrar o funcionário ali, olha, você não está entregando. Faz parte da vida adulta a gente, às vezes, receber esses feedbacks, essas informações que não é confortável, que alguém está falando para você, olha, você não está entregando aqui o que a gente espera, né? Causa um desconforto, causa, né? O que é normal. Porém, o que a gente faz com esse desconforto, aí depende se a gente tem ferramentas ou não. Mas enfim, ela tinha medo de deixar o funcionário desconfortável, de ser abusiva na hora de falar. E para ela, por mais que fosse tranquilo, os funcionários fossem maduros profissionalmente, no sentido de receber aquela informação, tinha lógica, não era nada que eu estava inventando, então não, realmente, estou pecando isso daí, vou tentar melhorar, lá, 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 né? Palavras das pessoas, ali, as coisas de pecando, mas enfim estou errando nisso, vou tentar melhorar, que bom que você me trouxe esse feedback, não havia percebido isso. Então, as pessoas tinham boas reações, mas na cabeça ansiosa dela, a pessoa ia chorar, ia gritar. Lembra que o ansioso não viu presente no futuro, um futuro catastrófico? Então não era, não, vou dar esse feedback e eles vão receber bem. Lembra o futuro bom? Não tem esse futuro bom. Né? Futuro bom de ser coerente. Porque às vezes eu posso esperar alguma coisa negativa pelo histórico, né, pela probabilidade que existe naquela situação. Tá? Eu tenho um funcionário que é imaturo para feedbacks. 90% das vezes que eu tenho feedback, por mais que foi tranquilo, ele reagiu mal. Então tem chances altas, não dá para eu cravar uma certeza, mas tem uma chance alta dele reagir negativamente. Então não vou esperando um conflito, mas eu também não vou achando que ele vai agir da melhor forma possível. Né? A tendência é ele reagir de uma forma imatura, porque na maior parte do tempo ele é imaturo. Né? Beleza, é um pensamento coerente, inclusive. Não necessariamente eu pensar sobre as coisas vou me levar sempre para positivo ou sempre para negativo. Cada, cada situação eu vou avaliar como ela é e como ela se apresenta, aqueles dados que aquela situação me traz. Isso é uma das formas, ou uma das coisas que a gente mais trabalha com o ansioso, é olhar as coisas como elas realmente são, não como eu imagino ou como eu gostaria que elas fossem. Isso aí é 90% da terapia, é isso. Trazer o ansioso para a realidade, ensinando as ferramentas adequadas para que ele avalie essas situações de forma coerente, racional. E às vezes vai avaliar e realmente não vai dar coisa boa ali. Mas pelo menos a pessoa sabe que é real, não é viagem na maionese que vai levá-la para um caminho ansioso. E se isso de vez em quando acontecer e a ansiedade dela subir, mas lembra, uma vez a cada X tempos, não é todo dia, não são várias vezes por dia, não é uma ansiedade patológica. Tô lá, na minha empresa, vai acontecer uma coisa ruim, por uma coisa errada lá que eu fiz, né? Comi bola em alguma coisa. E eu fiquei, putz, estou inseguro, vou levar uma fumada lá no trabalho, lá, lá, lá. É normal, né? Isso acontece todo dia? Não, é de vez em quando, é.
normal do ser humano. Para a gente não começar a criar uma ideia do ser humano perfeito, vai sempre estar bem com tudo. Ah, meu Deus, né, o zen budista lá. Não que não exista, exista. Né, mas é uma pessoa fora da curva, que já trabalha isso há muito tempo, e é o objetivo dela. É que se o objetivo não é esse, Gilberto, quando minha mãe morreu, eu quero chorar, né, e tá tudo bem, ok, você é um ser humano. A gente não pode começar a tratar o ser humano como nas redes sociais, como um algoritmo, né, como um androide ali que não tem emoções. Então é isso que nos torna humanos, né? E não sei nem se é possível matar as emoções. Saudável não seria, provavelmente. Nós somos de sensações e emoções, mas dentro do equilíbrio, sim. Então, a pessoa ter ali um pico de ansiedade em algum momento extremo da vida dela, ela é um ser humano, ela terá. O que acontece na patologia é que isso perde a mão e vai acontecer na maior parte do tempo com coisas que talvez ela levasse melhor ou de uma forma um pouco menos aversiva, né, ou um pouco menos catastrófica, e a vida dela seria um pouco mais feliz, porque no final o objetivo é você ser feliz e saudável, né, se acolher, ter amor próprio. Isso é uma das coisas que o ansioso não faz. Às vezes ele faz bem com o outro, o acolhimento, essa questão de ser mais acolhedor com o erro do outro, mas consigo a tendência é o ansioso não ser acolhedor. Ele fazer um massacre na cabeça. Meu Deus, que burro que eu sou, porque eu errei de novo. Lá. Ele é o primeiro ali a se maltratar ou, né, ser um violento mentalmente consigo. Né? Então o ansioso ele não tende a ter esse autoacolhimento, essa autocompaixão. E isso é importantíssimo também dentro dos quadros ansiosos. É uma das coisas que a gente também trabalha em terapia. Um outro quadro ansioso que eu posso trazer é de um rapaz que ele praticava um estilo de luta X, disputava campeonatos, etc. E ele era muito bom, né? Pelo que as pessoas falavam, pelas avaliações ali mesmo, das pessoas do meio. Mas quando ele chegava, né, para lutar ali em competições oficiais, ele tinha essa questão da insegurança e ansiedade, que estava ligada a uma questão de aprovação pelas outras pessoas, autoimagem, uma série de coisas nesse sentido. Mas aí começava esse exercício. Será que eu sou bom mesmo? Ah, porque a pessoa falou, mas é que ela está querendo me agradar. E lá. Né? Uma coisa, lembrando agora aqui para falar, uma coisa muito negligenciada, que é também uma das formas, ou uma das manifestações da ansiedade, é a timidez. Né? A pessoa é tímida, a gente trata como normal. É disfuncional, que precisa avaliar com que frequência isso acontece. A pessoa é muito tímida, na maior parte das situações, isso é ansiedade. Só que ela não é verbalizada, mas a pessoa fica lá dentro, ruminando coisas, né? Nossa, será que vai que eu falo uma abobrinha? E a pessoa pensa isso, porque vai que a pessoa fica magoada, fica brava, chateada, vai que as pessoas pensam que eu não sou bom porque eu falei uma coisa errada, e a pessoa se fecha na timidez dela. Né? Então a timidez ela é disfuncional dentro de um contexto social, sim. Nós somos seres sociáveis e associáveis, que são coisas diferentes. Então, habilidades sociais são importantes, se não forem uma das maiores ferramentas que a gente constitui hoje. Essa questão de socializar, percebam, as pessoas que estão desempregadas e que arrumam um emprego mais rápido são as pessoas que têm mais habilidades sociais, porque elas têm conexões, isso é importante. Assunto para um outro dia. Mas a ansiedade, ela pode tirar também essa questão de habilidade social. E o dele era um desses fatores. Né? Não era só a questão da luta, acontecia em outros cenários. Aonde ficou mais perceptível para ele a questão da insegurança e da ansiedade nesses momentos de campeonato. Percebam, nos momentos que vocês têm mais dificuldades é onde vocês conseguem se observar melhor, como vocês funcionam, as ferramentas que vocês não possuem, e se isso, né, dentro do que é possível perceber, é uma questão de terapia ou não. É importante fazer essa avaliação, né? Fazer essa autoavaliação ou levar para um profissional fazer essa avaliação e tentar descobrir se isso é uma coisa que é mais tranquilo de se trabalhar em terapia, né? Uma coisa mais rápida, que não tem prejuízo tão grande, mas dá para melhorar, ou se é uma coisa que, na verdade, mostra uma disfunção maior envolvida. O ansioso, ele é muito avaliador dos ambientes. Então ele avalia
que as pessoas estão pensando, tenta, né, avaliar o que as pessoas estão pensando, como as pessoas estão agindo, o que seria o ideal naquela situação. Então, essa questão de vigilância, né, ou de hipervigilância diante das situações, principalmente situações na qual ele acha que tem um potencial de perigo, né, alguma ameaça, alguma coisa aversiva. Lembra quando vocês vão ver o presente, ver o futuro? Né? Isso eu falo para pacientes o dia inteiro ali, vocês vão ter, ó, o futuro, está vendo o futuro. Então, o ansioso ele avalia, lembra, para evitar as coisas, está sempre antenado, na maior parte do tempo, antenado com as coisas para tentar evitar essas coisas negativas que ele imagina na cabeça dele ou dela. Então, às vezes as pessoas carregam isso por muitos anos sem perceber e os estragos existem, às vezes com maior intensidade, às vezes com menor intensidade. No caso dela, que já viu um histórico de sobrepeso, isso fez com que a ansiedade também levasse para outros caminhos, né? Compulsão alimentar. Então, a ansiedade ela pode ser, né, um dos fatores que levam a outras doenças, né? Ou outras comorbidades. Se a pessoa se sente insegura, se a pessoa se sente incapaz, invalidada, né, incapaz de receber amor, ela tende ou tem mais probabilidade de desenvolver outras coisas ligadas e vai virando um emaranhado de patologias. Sim, espero que esses casos sejam elucidativos para vocês, tragam informações, tirem um pouco das dúvidas, né? E esse é o objetivo do nosso canal. Não esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever, compartilhar o vídeo com as pessoas que vocês acham que pode ajudar. Espero, né, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Agora o YouTube também vai começar com questões de comunidades ali, né? Está sendo inserido essas semanas. Não sei se no Brasil já chegou. Caso vocês queiram criar comunidades, né, para discutir as patologias e me incluir, ou estiverem em alguma comunidade e me citar lá, né, terei o maior prazer em tirar dúvidas dentro do que for possível, dentro do meu conhecimento. Sim? Então, boa semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.